Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta por Informa. Vamos lá com as informações desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Falar de Campeonato Brasileiro, nós tivemos jogo ontem, né? E 3 jogos que encerraram aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Internacional, que fez jus ao fator casa para vencer o Santos pelo placar de 2-0 e se manter com 100% de aproveitamento na competição, dividindo a primeira colocação com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que também venceram as suas 2 partidas. E o Internacional faturou, né, a segunda vitória no Brasileirão. Na noite de ontem, o Colorado recebeu o Santos no Beira-Rio, fez uma bela exibição, bateu o Peixe por 2-0, com gols de Guerreiro e Edenilson, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Inter aparece na vice-liderança, com 6 pontos em 2 partidas disputadas, empatado com os Atléticos. Já o Santos é o 15º com 1 ponto em 2 jogos. Deu São Paulo no duelo tricolor no Morumbi. A equipe paulista estreou no Brasileirão com vitória por 1-0 diante do Fortaleza, em partida válida pela segunda rodada, e saiu de campo com os primeiros 3 pontos garantidos. Mas não jogou muito bem não, né? Já o Leão do Pitti segue sem somar, Leão do Pitti segue sem somar pontos na competição. Depois de não entrar em campo na primeira rodada, já que seu jogo foi adiado por conta do Palmeiras estar disputando a final do Paulistão, o Vasco estreou no Brasileirão com o pé direito de Felipe Bastos, né? Na noite de ontem, em São Januário, o camisa 8 anotou os 2 gols da vitória do time carioca diante do Sport pela segunda rodada da competição. Então fechou a rodada assim: Red Bull Bragantino e Botafogo 1-1, Atlético Mineiro 3, Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, Goiás 1, Bahia 1, Coritiba 0, Atlético Goianiense 3, Flamengo 0, Fluminense e Palmeiras 1-1, Ceará e Grêmio 1-1, São Paulo 1, Fortaleza 0, Internacional 2, Santos 0, Vasco 2, Sport 0. Rodada do fim de semana pela primeira divisão começa amanhã na Arena Grêmio, em Porto Alegre, com o Corinthians indo até Porto Alegre enfrentar os donos da casa, o Grêmio, jogo marcado para as 18 horas. 18h30, no Couto Pereira, em Curitiba, tem o Coritiba enfrentando o Flamengo. E lá no Allianz Parque, o Palmeiras vai jogar contra o Goiás. Lá no Mineirão, o Atlético Mineiro joga contra o Ceará, e já no domingo, às 11 horas da manhã, né? Às 10 horas, no caso aqui no horário de Mato Grosso do Sul. 15 horas tem Vasco e São Paulo no São Januário. No Pituaçu, em Salvador, tem Bahia e Bragantino. E no Maracanã, às 17 horas, né, tem Fluminense Internacional. Às 18 horas, no Olímpico em Goiás, né, tem o Atlético Goianiense enfrentando o Sport. O Fortaleza joga às 18h30 no Castelão contra o Botafogo. E o Santos enfrenta o Atlético Paranaense nos jogos deste domingo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E na segunda divisão, Tião Prado, a terceira rodada da Série B do Brasileirão começa hoje com uma briga acirrada pela liderança. Com 100% de aproveitamento, o Juventude enfrenta o Paraná, terceiro colocado no Dorival Brito. Já o vice-líder e também Victor Operário desafia o América Mineiro, um dos candidatos ao acesso. Em quinto, o Vitória pega a Ponte Preta em Campinas. Após campanha apenas mediana no Gaúcho, o Juventude concentrou todas as forças na busca pelo acesso da Série B. O início foi motivador, com triunfos para cima do CRB 2-1 e Sampaio Correia 1-0. O jogo contra o Paraná pode colocá-lo ainda mais na liderança. O Clube Paranaense vem de empate com Confiança 2-2 e vitória diante do Avaí por 1-0. Assim como o Paraná, o Operário soma 4 pontos e quer a liderança. O time de Ponta Grossa venceu o Figueirense por 3-1 na estreia e segurou um empate sem gols diante do Náutico. Seu adversário, o América Mineiro, ainda busca a reabilitação. Na rodada inicial venceu a Ponte Preta por 1-0, mas vem de derrota para o Cuiabá pelo mesmo placar jogando em casa. A Ponte, inclusive, aposta na força do Moisés Lucarelli para conquistar a primeira vitória, já que empatou com o Brasil de Pelotas por 1-1 na rodada passada. O time campineiro pega o Vitória, que empatou por 0-0 com o Figueirense e derrotou o Sampaio Correia por 1-0. O time baiano agora quer o G4. A rodada continuará no sábado com mais 4 jogos. Destaque para o confronto entre CSA e Cuiabá, que poderá ser adiado por surto de Covid-19 no elenco alagoano. No domingo, mais 2 jogos, incluindo Figueirense e Cruzeiro. Repetindo para você que hoje o Juventude é o líder com 6 pontos, tem o Operário aí com 4, Paraná 4, Cuiabá 4, são os 4 primeiros, Vitória tem 4, é o quinto, Avaí o sexto tem 3, Botafogo tem 3, é o sétimo, o oitavo CSA tem 3,
nono CRB 13, décimo América 3. Brasil de Pelotas, décimo primeiro 2, décimo segundo Chapecoense 1. A Ponte Preta tem 1, é 13º, 14º Oeste 1 ponto, 15º Confiança 1 ponto, 16º Náutico 1 ponto, 17º Figueirense 1 ponto, 18º Cruzeiro 0 pontos, 19º Guarani 0 pontos e 20º Sampaio Corrêa e ainda também não pontuou. O Cruzeiro precisa vencer mais uma, né? O Cruzeiro que na rodada passada venceu fora de casa o Guarani por 3-2 e na primeira rodada venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Ou seja, já pagou os 6 pontos que devia, né? Tá com 0. Se vencer nessa terceira rodada, aí soma os primeiros 3 pontos. O Cruzeiro que começou com menos 6 pontos no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. São essas as informações de Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na TV Web Ponta Porã Informa.